Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para fazer o Evangelho dessa noite, em nome do Centro Espírita Capitão Mandramini, Arca de Noé. Antes de começarmos o nosso estudo do Evangelho, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem no Centro Espírita Capitão Mandramini todos os domingos às 19 horas. E junto com as palestras públicas acontece a evangelização infantil para criança acima de 3 anos. Eu convido a todos a pegar um copo d'água e para tomar depois que nós terminarmos o Evangelho desta noite. Antes de começarmos, vamos começar a fazer a nossa oração inicial. Deus, de infinita misericórdia, nos abençoe nessa noite de estudo, nessa noite de aprendizado, que possamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Que dá-nos força e coragem para que a cada dia possamos nos melhorar. Que assim seja. Muito obrigada. O nosso título do Evangelho hoje está na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no versículo 12.8. E eu tenho o título Contra o Perigo. E nós vamos comentar essa parte. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Então, nós temos que lembrar que muitos companheiros que estudam o Evangelho supõem que reconhecer Jesus em nossa vida se resume apenas em ter fé. Expressar sua fé por palavras, seja em uma palestra ou na fala com amigos que ainda não compreenderam a importância de Jesus em nossas vidas. Essa atitude é só uma parte daquilo que representa Jesus para nós. Então não adianta nada nós representarmos Jesus só com palavras, né? Falar de Jesus, dar exemplos de Jesus, mas não colocar Jesus em nossa vida, não colocar Jesus em nosso coração. Nós precisamos colocar Jesus em nossas vidas e em nosso coração. Nós temos que seguir o Evangelho de Jesus. Nós temos que segui-lo através dos seus ensinamentos. Crer em Jesus e ser o seu seguidor diante dos homens é revelar-lhe a luz e poder em ações de amor e despreendimento que os homens vulgares ainda não conhecem. Então, quando a gente reconhece Jesus em nossa vida, que a gente quer que Jesus faça parte da nossa vida, nós temos que aprender, temos que mudar muita coisa em nossa vida. Nós temos que ser o seu seguidor diante dos homens. Então, nós temos que estudar, nós temos que ter ações que condizem com as ações de Jesus. Nós temos que ter o desprendimento, praticar a caridade, praticar o amor, esquecer um pouco da parte material, pensar um pouco na parte espiritual. Não será pregar ideias apressadas nos outros. Então nós não precisamos sair falando de Jesus, olha, para você seguir Jesus você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, porque reconhecer Jesus, para cada um é de um jeito. Nós temos que reconhecer Jesus para nós. Aí, quando nós colocamos Jesus em nossa vida, através do nosso modo de viver, através de como as pessoas conversam com a gente, como nós nos expressamos, como nós vivemos, nós seremos um exemplo para o outro. Nós temos que pautar a nossa vida em plano diferente e superior. Então, quando a gente reconhece Jesus em nossa vida, confessa Jesus em nossa vida, nós temos que agir diferente, ser superiores. Não é superior que eu falo de orgulho e vaidade, é superior em atitudes, ter mais atitudes de amor, mais atitudes de caridade, mais atitudes de humildade, mais atitudes de alegria, com a alegria do outro. Só assim os espíritos levianos ou mais frágeis não encontram junto de nossa alma algo mais elevado que não sentem em outros lugares e situações do mundo.
Então, quando a gente reconhece Jesus, aqueles espíritos que são contrários ao bem, eles não vão encontrar em nossa alma atitudes que nos comprometem, atitudes que vão nos desabonar, que eles vão se ajuntar a nós, porque eles não terão espaço para isso, porque o nosso pensamento será mais elevado, o nosso pensamento será melhor. Não é fácil colocar Jesus em nossa vida e trabalhar em nós o autoconhecimento para nos tornarmos uma pessoa melhor. Então, primeira coisa, nós temos que nos conhecer. Aí nós vamos saber das nossas fraquezas, nós vamos saber das nossas limitações, e a partir daí nós vamos nos melhorar através do aprendizado do Evangelho, apesar das boas leituras, escutar boas palestras, nós vamos nos melhorar através do estudo do Evangelho de Jesus. Devemos nos lembrar que Jesus prega o Evangelho da verdade e do amor. Então nós temos que se inteirar desse Evangelho, nós temos que participar desse Evangelho, nós temos que colocar esse Evangelho no nosso dia a dia. Assim nós estamos confessando Jesus na nossa vida, nós estamos nos confessando seguidores de Jesus. E quando Jesus esteve por aqui, ele foi conduzido à cruz do martírio. E mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que faz. Então, não sabem o que faz. Então, mesmo quando Jesus esteve por aqui entre os homens, ele foi conduzido à cruz do martírio por esses mesmos homens que o seguiram, né? Cada um acabou, Pedro o negou, né? Cada um foi fazendo uma parte até Jesus chegar ao martírio. Todos aqueles que eram seus seguidores os condenaram, e ele acabou, quase todos que eram seguidores o condenaram, acabou ele sendo martirizado em praça pública. Mas ele, a última palavra que ele disse, uma das últimas palavras que ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele achava que nós, as pessoas encarnadas aqui na Terra, nessa época, ainda não sabiam o que fazer. E será que a gente já sabe hoje? Não sei, acho que talvez ainda não. Nós temos que ter cuidado, não podemos colocar só Jesus em nossas palavras, sem a participação de nossa energia interior, de nossas energias interiores. Então, para a gente colocar Jesus em nossa vida, nós temos que mudar o nosso interior. Nós temos que nos transformar. E essa transformação, ela é diária, ela é lenta, mas ela é diária. E ela é uma coisa que a gente tem que ter paciência, tem que ter disciplina. E é assim nas palavras que a gente fala, no convívio diário, às vezes com as pessoas que nós convivemos diariamente, às vezes uma pessoa difícil, às vezes no trabalho, em todas as oportunidades que nós temos da convivência diária, nós temos que colocar Jesus em nossa vida, para a gente às vezes não reagir, não atacar o outro igual o outro nos atacou. Então nós temos que ser pessoas mais equilibradas a partir de quando colocamos Jesus em nossa vida. O Senhor deseja ser reconhecido pelos seus continuadores nas estradas do mundo, mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e sim por todas as demonstrações vivas do coração. Então, a obra de Jesus precisa continuar, e por nós. Nós temos que fazer isso através das nossas ações, através da nossa vivência diária. E a gente tem que fazer isso para a gente ajudar e ser ajudado, para que possamos ser cristãos dignos de ter Jesus em nosso coração, de ter Jesus em nossa vida. Porque Jesus, ele está sempre conosco. E nós é que às vezes nos afastamos dele. Então vamos que essa semana, toda vez que a gente for conversar com alguém, às vezes no trabalho, às vezes no nosso dia a dia, às vezes na convivência familiar, que às vezes é tão complicada, vamos pensar que nós temos que colocar Jesus ali.
Vamos medir as nossas palavras, medir as nossas ações, pensar antes de falar e nos conhecer melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que todos tenham uma boa semana, que assim seja.